Fala meus amigos, fala torcedor flamenguista, fala torcedor corintiano e todos os torcedores desse Brasil maravilhoso. Hoje, depois de muito tempo, voltei a gravar um vídeo nesse canal, colocando a minha cara a tapa aqui como flamenguista, para desabafar sobre a equipe do Flamengo. A equipe do Flamengo vem de 3 derrotas seguidas. Diante do Fluminense, jogou muito mal. Diante do São Paulo, jogou muito mal. E agora diante do Corinthians, que para mim também jogou mais ou menos, mas o Corinthians foi muito mais superior, muito mais agressivo. Para mim o Corinthians teve muito mais vontade de vencer esse jogo. E meus amigos, eu tô decepcionado com a equipe do Flamengo. Tudo bem que o Flamengo ganhou muitos títulos esse ano passado. E eu tava me preparando aqui já para dormir. Estou no quarto já agora para dormir. E aí eu resolvi gravar esse vídeo porque fiquei chateado com essa derrota do Flamengo. Por quê? Porque o time do Flamengo parece que ainda estão com salto alto. Parece que eles ainda estão com uma certa soberba de ter conquistado muito esse ano passado. E parece que eles ainda não entenderam que o Flamengo já perdeu 3 vezes seguidas. E vamos falar do jogo de hoje, Flamengo e Corinthians, valendo o título. Para mim o Corinthians foi muito superior ao Flamengo. Parabéns à equipe do Corinthians, porque venceu melhor. E o Corinthians deu um baile no Flamengo. E outra coisa, passaram a mão no Corinthians ainda, porque aquele segundo gol do Memphis nem traçaram a linha de impedimento. Eu sou flamenguista, mas vamos ser realistas. Vamos ser realistas e justos dentro de campo. Tinha que analisar aquele gol do Corinthians. Tinha que analisar. E o árbitro simplesmente recomeçou o jogo tão rapidamente que talvez aquele gol poderia ter sido validado. Aquele gol poderia ter sido validado. E ainda pior, quase anulou o gol do Yuri Alberto, que estava em posição legal. E que para fechar com chave de ouro foi um golaço. Uma pintura, golaço do Yuri Alberto. Então parabéns mais uma vez à equipe do Corinthians. Porque ganhou o título, venceu a Supercopa do Brasil. Embolsou aí cerca de 10 a 11 milhões de reais, que o Corinthians estava precisando muito. E jogou muito, mas muito mais que a equipe do Flamengo. Tudo bem que os torcedores vão falar o seguinte, que o Jorge Carrascal foi expulso, muito bem expulso, e fez muita diferença na equipe do Flamengo. Para mim, eu acho que ainda assim com o Carrascal, que foi muito mal na partida, muito preciosismo, querendo driblar todo mundo. Esse é o problema da equipe do Flamengo. Muito preciosismo. Os caras querem chegar e entrar dentro da área tocando a bola até fazer o gol. E não é assim que funciona. O Memphis praticamente fez um gol, quase o Memphis fez o segundo gol, e o Ross fez uma grandíssima defesa. Porque a equipe do Corinthians chuta no gol. A equipe do Flamengo não chuta no gol. Os caras querem fazer os gols dentro da pequena área. E esse jogo ficou bem claro que a equipe do Flamengo, Felipe Luiz, vai ter que chamar a atenção de alguns desses jogadores, ou talvez de todo o elenco. Colocar os pezinhos dele no chão e lembrar que está começando um novo campeonato. Campeonato Brasileiro, Libertadores já vem aí, e o Flamengo perdeu a Supercopa do Brasil. Tá praticamente rebaixado no Carioca. Tudo bem que Carioca não vale nada. Concordo que nem precisava jogar Carioca, nem deveria ter. Só para cansar os jogadores. Não ganha nada, é um título. Tinha que jogar somente os times que não ganham campeonatos brasileiros, Libertadores. Mas a equipe do Flamengo nesse início de temporada está deixando muito a desejar. Parece que o time ainda não engrenou, não conseguiu manter aquela pegada, aquela intensidade de jogo como começou no trabalho do Felipe Luiz do ano passado. E eu acho que tem uma certa soberba do time inteiro. Os caras
Acham que são os melhores e podem fazer gols a qualquer momento. Mas o que acontece? Estão tomando na tarraqueta. Por quê? Porque tá faltando atacantes. Tá faltando finalizadores para marcar no último tempo. O último passe tá horrível. Vamos falar do jogo de hoje. Já desviei demais o assunto. O Pedro tá muito mal. Sejamos sinceros. Se fosse o Gabigol, na época que o Gabigol tava com futebol abaixo, a mídia no geral, a torcida já tava pegando no pé do Gabigol, tava crucificando o cara. Mas e o Pedro? O que o Pedro tá fazendo? O Pedro não marca, não tá marcando gols, não consegue ter uma participação no esquema tático muito bem. O Plata só corre, marca muito, mas só corre, não faz gol. O Carrascal é outro cara que até que joga mais ou menos bem ali no meio, mas é outro cara que quase não faz gol. E pra mim, o melhor jogador do Flamengo nesse atual momento se chama Everton Cebolinha. E hoje praticamente nem entrou no jogo, já entrou no finalzinho. Já entrou ali nos finalmente. Pra mim, o Ayrton Lucas joga melhor do que o Alexandre. Aparentemente o Alexandre já tá cansado. A idade já chegou. É um bom lateral o Alexandre, bom lateral, sim, é um bom lateral. Mas pra mim o Ayrton Lucas, ele é um cara que ataca mais do que o Alexandre. Então, meus amigos, falo uma coisa pra vocês. Se esse time manter essa pegada do jeito que está indo, esse ano não vai conquistar nada. E olha que trouxe jogador aí com mais de 40 milhões, que no caso é o Paquetá, que perdeu um gol hoje dentro da pequena área, só ele, o goleiro, que ele isolou a bola. Isolou. Vamos cobrar o Paquetá? Não tem como cobrar o Paquetá ainda. O cara praticamente nem chegou, nem jogou. Não tem como cobrar um jogador que nem o Paquetá no momento. Mas o Arrascaeta foi muito mal contra o São Paulo. O Arrascaeta praticamente não pegou na bola hoje contra o Corinthians. O Carrascal, tá faltando muita bola pro Carrascal. Então, o Cebolinha era o cara que estava fazendo a diferença no jogo contra o São Paulo e ainda assim foi substituído. O Plata é só correria. E pra mim, outro cara que tá muito abaixo também se chama Agostinho Rossi, o goleiro. Muitos vão falar que ele é um goleiraço. Não acho que o Rossi é isso tudo. Tudo bem que o ano passado, principalmente na Libertadores, ele jogou muito, defendeu demais. Mas o Rossi tá tomando uns gols inacreditáveis. Então, eu acho que Felipe Luiz vai ter que chamar a atenção desses caras, dar uma cobrada legal neles, porque do jeito que tá indo, a terceira derrota seguida do Flamengo. E olha que o Felipe Luiz nunca tinha acontecido isso com o comando dele. 3 derrotas seguidas. Mas, tudo bem que é início de temporada, mas esse jogo contra o Corinthians, diante do Corinthians, mais uma vez, deu para notar que parece que a equipe ainda está longe daquilo que mostrou nesse ano de 2025, nesse ano passado. Nem parece aquela equipe que venceu o Palmeiras na final da Libertadores e jogou o Super Mundial contra o Paris Saint-Germain. Nem parece. O Intercontinental. Mas é isso, pessoal. Parabéns à equipe do Corinthians, parabéns aos jogadores, parabéns o Yuri Alberto. Fez um golaço. E pra mim é como se o Dorival Júnior desse um tapa na cara dos dirigentes do Flamengo por ter mandado ele embora e ter conquistado essa Supercopa do Brasil. O Dorival Júnior, assim como o São Paulo, assim como o Fluminense, está sendo uma pedra no sapato do Flamengo. Ele, não sei se vocês lembram, naquela conquista do São Paulo da Copa do Brasil, foi o São Paulo que tirou o Flamengo, no comando do Dorival Júnior. E agora, no comando do Corinthians, o Dorival Júnior ganha do Flamengo, numa Nega Rincha em Brasília.
Então é isso, meus amigos. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se não tiver gostado também, pode deixar o dislike sem nenhum problema. E mais uma vez, parabéns ao Corinthians. Se inscreva aí no canal. E valeu. Até o próximo.